Oi, pessoal, boa noite. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, estudo do livro De Volta ao Passado, de Célio Xavier de Camargo, a médium, e o espírito César Augusto Meledo. Um grande abraço a todos. Então, o pessoal que está no Facebook, seja bem-vindo. Estamos lá vendo a Beth, a Lidiane, a Kátia. Vamos ver quem mais está aqui participando com a gente. A Vilma, a Margarida, a Ana Maria, a Nádia, quem mais? A Carmen, Rosarinho. Então, todo o pessoal aí que está com a gente, um forte abraço, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos então fazer a nossa prece, né? Já estamos na hora. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo as bênçãos desta noite, de podermos estar juntos novamente. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, que todos possamos aproveitar ao máximo o ensejo de estudarmos juntos e de mantermos o nosso pensamento na sintonia do bem, do amor e da paz. Que possamos, Senhor, compreender dos ensinos que o César nos traz, ajustando-os à nossa vida, acomodando-os ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, para que realmente possamos nos transformar, fazendo jus às palavras que nos ensinam no Espiritismo, para sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os nossos ambientes e todos os irmãos que estejam ao nosso redor. Que a Tua luz nos ilumine. Que assim seja. Muito bem. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Som ok? Como é que está o som aí? Tá dando para ouvir bem? Tá ok, né? Tá jóia. Então tá bom. Agradeço aí. Vamos lá então, né, pessoal? Vamos começar. Boa noite a todos. Que eu ainda não cumprimentei. Patrícia, Ana Cláudia, Fernanda, Adriana, Ailton. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 20, acompanhando o Gustavo, né? Se vocês se recordarem, nós estávamos falando da ida do César acompanhando o Gustavo para aquele curso do assistente Mateus, falando para os recém-chegados à vida espiritual, ainda não muito bem lúcidos, vamos dizer assim, a respeito da vida espiritual, né? Muitos ali não acreditam ainda que estão na vida espiritual, né? E então o meu assistente Mateus, com muito tato, com muito jeito, ele está instruindo, despertando-os para a realidade espiritual, né? E o Gustavo está entre eles, né? Aquele rapaz que o César foi acompanhar, né? Que uma vez ele ofereceu lá, ele tentou subornar o César, né? Para levar droga para ele, porque ele não sabia que estava no plano espiritual, né? Então eles estavam conversando, olha que acabou o curso propriamente, né, a palestra do Mateus, estavam conversando o César, o Gustavo e o Mateus, que é o assistente lá, né? E eu vou só voltar um pouquinho aqui, só para a gente pegar o fio da meada. Boa noite, amor, um beijo. Né? Só para a gente pegar o fio da meada aqui.
O assistente Mateus sorriu, cumprimentando-me de forma calorosa. César Augusto, que prazer. Não temos tido muitas ocasiões de nos encontrarmos ultimamente. É verdade, Mateus. Mas nunca me esqueço das nossas reuniões, né? Aí depois é, aí o César falou, né? Mas nunca me esqueço das nossas reuniões. É sempre com grande carinho que me lembro de hoje. Que me lembro de você, desculpa. Hoje vim acompanhando o nosso Gustavo, convalescente, em via de receber alta. Mateus dirigiu-se a ele cordialmente. Seja bem-vindo ao nosso grupo, Gustavo. Como está se sentindo? Ao chegarmos, muitas vezes demoramos para nos libertar de antigos condicionamentos, né? Então, o Gustavo, que também era um interno ali, estava ainda para receber alta, né, do hospital ali na cidade de Céu Azul, e participando dessa aulinha ali com o Mateus, né, para ver se também ia se aclimatando à vida espiritual, né. Aí o Gustavo disse, sem dúvida, agora estou muito bem, mas passei por meses extremamente difíceis. A propósito, se entendi bem o que quis explicar, cheguei à conclusão de que não estamos mais no mundo. É isso? Né? Quer dizer, ele chegou à conclusão de que não estão mais no mundo físico, né? Deve ser interessante a gente chegar a essa conclusão, né? Lá no plano espiritual. Inclusive, tem uma passagem parecida com essa também no livro E a Vida Continua, que é o último livro ali da coleção Nosso Lar, né? Aliás, esse livro E a Vida Continua podia ser tranquilamente o primeiro livro, viu? Boa noite, Luiz Antônio, um abraço. Podia ser tranquilamente o primeiro livro, né? É o último da coleção, mas podia ser o primeiro. E ali tem um casal que são os dois personagens centrais do livro, né? Que eram dois amigos que faleceram praticamente na mesma época. E aí os dois se encontraram no plano espiritual. Os dois estavam doentes e tal. E aí eu lembro que o André Luiz conta que eles estavam na piscina de hidroterapia, né? Eles estavam na piscina de hidroterapia, lá no plano espiritual, hein? Bom, lá tem piscina também. Eles valorizam muito a água lá no plano espiritual, né? Eles valorizam muito a água. Aí as funções terapêuticas da água e tal, né? Aí um fala pro outro assim, olha, eu, eu ouvi dizer, né? Ouvi dizer que, que talvez nós não estejamos mais no planeta, talvez nós não estejamos mais no mundo. É muito interessante a conversa que eles têm. Eu não lembro o nome dela, não lembro o nome dos personagens, mas é muito interessante a conversa que eles têm. Eles vão falando das coisas que eles estão estranhando, né? A estrutura ali meio diferente, então eles vão conversando e chegando a essa conclusão, né? Então dizem aí, olha, pelo que eu ouvi falar, talvez a gente não esteja mais no planeta, né? Então é interessante, né? A gente de repente despertar lá no plano espiritual, né? Até a gente tomar consciência e tal, deve ser interessante, né? Então o Gustavo perguntou, então quer dizer que nós não estamos mais no mundo, é isso? De certa forma, sim. Não nos encontramos mais vivendo no mundo dos chamados vivos. Celina, né, Rosalinho? Acho que é Celina, né? Não nos encontramos mais vivendo no mundo dos chamados vivos. Estamos numa outra realidade, que é espiritual. O que morre é o corpo material. O espírito, ser pensante e imortal, continua vivo, né? A gente traz, segundo Joana de Ângeles, uma imagem corporal deformada, né? A gente traz uma imagem no início, né, do nosso aprendizado, vamos dizer assim, espiritual, nós nos identificamos muito com o nosso corpo, né? Nós achamos que somos o nosso corpo, né? Eu e o objeto, no sentido eu e o corpo, eu acho que eu sou o objeto, eu sou o corpo, né?
E com o tempo, a gente, com a informação, com o amadurecimento, a gente vai entendendo que nós não somos o nosso corpo. Nós estamos no corpo, estamos usando um corpo, né? Essa que é a confusão na hora da morte e após a morte, né? Quando as pessoas ainda muito identificadas com o corpo, falam, mas eu perdi meu corpo. Você perdeu seu corpo, mas você está vivo, né? Você não está conversando comigo, você não está sentindo, não está falando. Então, o que morreu foi só a veste, foi o corpo físico, que é como uma roupagem que você perdeu. Mas a essência, que é o espírito, aí que nós precisamos, pessoal, nos identificar com a essência de que nós nos constituímos. Nossa essência é espiritual. Nós somos espírito, né? Nós somos espíritos. Então, o quanto mais nós nos identificamos aqui na Terra com a essência que nós somos, que é espiritual, mais nós nos preparamos para a vida espiritual. Quanto mais apegados ao corpo, quanto mais identificados com o corpo, né? De uma forma a acharmos que somos o corpo, né? Mais nós sofremos quando temos que perder o corpo, né? Quando o corpo se desfaz e quando nós temos que enfrentar a realidade, que é a realidade espiritual de que nós nos constituímos, não é? Tá? Então é muito importante, por isso que a Joana de Ângeles fala que mesmo na Terra, homem nenhum vai ser feliz se não cultivar também ideais metafísicos, se não fizer buscas metafísicas, objetivos de ordem transcendente, de ordem metafísica. Né? Por quê? Porque muito identificados com o corpo, nós passamos a eleger as prioridades vinculadas ao corpo apenas. Muito identificados com a matéria, achando que nós somos a matéria, né? E pertencemos ao mundo material de uma forma absoluta, né? Nós passamos a elencar e a eleger as prioridades da nossa vida apenas baseados nesse pensamento, né? E quando nós começamos a relativizar a importância da matéria na nossa vida, nós começamos a mudar as prioridades, né? E aí as nossas buscas, o sentido existencial passa a ser diferente, né? O sentido existencial passa a ser diferente. Então a gente começa a fazer, a cultivar objetivos metafísicos, ou seja, fora do físico, além do físico, né? A Rosarinho está dizendo, nós dizemos o meu espírito, como se o corpo, matéria fosse o mais importante, o espírito é que é meu, né? Devia ser eu espírito, né? Eu espírito estou num corpo, né? Deveria ser isso, né, Rosarinho? É isso aí mesmo, né? Então a gente se confunde com o objeto, né? E faz toda a diferença, né, pessoal? Faz toda a diferença. Porque aí a gente passa a ter outro referencial, né? Então nós só seremos felizes de verdade, mesmo aqui na Terra, se nós prioritariamente buscarmos objetivos metafísicos, né? Prioritariamente. Não quer dizer que nós não possamos ter os objetivos materiais. Nós devemos até ter, né? A Joana de Ângeles até diz, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, né? Ela diz até que a propriedade, por exemplo, ela fala que nós devemos buscar a propriedade, né? Não só podemos, como devemos. Ela fala que a família necessita dessa segurança, da estrutura também material que a gente cria. Aí, né, salvo os exageros, né, das preocupações materiais, mas nós precisamos também da matéria para vivermos em harmonia aqui com a vida material, tá? Mas o mais importante, né, obviamente, a essência da vida é o self, é o espírito imortal, né? Então, continuando, Gustavo denotava grande perturbação emocional.
Mas você referiu aos condicionamentos. Eu fui internado neste hospital porque estava viciado em drogas. Demorei muito para me libertar da dependência. Ainda não sei se consegui. Como explicar isso? Se realmente estou num outro mundo, se meu corpo de carne, sem meu corpo de carne, desculpa, por que não me liberei imediatamente desses condicionamentos? Além disso, sinto o meu corpo bem vivo. Posso tocá-lo, sentir a textura da pele, sua temperatura, o sangue correndo nas veias e artérias. Tenho necessidades físicas. Como pode ser isso? Né? Essa é a questão, né? Essa é a questão mesmo que gera confusão, né? Por quê? Porque é tão real a vida espiritual como a vida física. É tão real. Por isso que os espíritos fazem tanta confusão se estão vivos na matéria ou vivos no plano espiritual, né? Eles fazem muita confusão. Por quê? Porque é tão real, tanto uma experiência quanto outra. A experiência espiritual não é como querem alguns lá, que nós vamos estar lá flutuando numa nuvenzinha, né? Anjinhos de asa. Não, não é assim. Aureolados, né? Deus abençoe, né? Deus abençoasse que fosse assim, né? Mas, mas veja, é uma vida como é aqui. A sensação pertence ao espírito. A percepção pertence ao espírito, né? A sensação, a percepção, quem percebe é o espírito. Mesmo quando nós estamos aqui na matéria, quem percebe é o espírito, tá? Não é o corpo que percebe. As vias perceptivas, os cinco sentidos, são apenas canais para a percepção do espírito, que é quem percebe na verdade. O que a gente fala normalmente? A gente fala que a gente acha que percebe com a mão, sensação de dor, por exemplo. A gente acha que a gente percebe na mão, mas na verdade a gente percebe no cérebro. Diz a ciência, diz a biologia, a psicologia, a medicina, a fisiologia, que nós percebemos no cérebro. Na verdade é o cérebro que recebe aquele impulso, a sensação de dor, ela é processada no cérebro. Aí o cérebro dá a resposta para a mão, aí a gente tira a mão do fogo para não queimar, porque aí, né, sentiu dor. Mas precisou passar pelo cérebro, porque quem percebe é o cérebro. Isso é o que a ciência diz. O que a gente aprende na doutrina espírita é que quem percebe é o espírito, né? Então essa informação ela vem através da mão, passa pelo cérebro, através dos nervos, né? Passa pelo cérebro, chega, passa pelo perispírito, que é o corpo espiritual, chega até o agente principal, que é o ser pensante, que é o espírito, que é a entidade eterna, o ser eterno. Aí depois volta esse impulso, numa fração de segundos, né? Volta do espírito, passa pelo perispírito, aí passa pelo cérebro, né? Pelos neurônios, aí nos neurônios até chegar na mão e a gente tirar a mão. Você vê que o percurso é muito mais longo do que a gente imaginava, né? Mas é a realidade. Quem percebe é o espírito. Tanto que os espíritos continuam percebendo, mesmo sem o corpo. Nós precisamos de buraquinhos para perceber aqui na matéria, né? Então a gente percebe a visão através dos dois buraquinhos que são os olhos. A gente percebe o olfato através das narinas, outros buraquinhos. A gente percebe o gosto pela boca, um outro buraco aqui. A gente percebe os sons pelos dois outros buracos que são os ouvidos, né? E a pele, né? O tato que a gente sente, tal. Mas o espírito ele não precisa de buraquinhos para perceber. É aí que está a diferença. Ele sente com o corpo todo. Ele ouve com o corpo todo. Ele vê com o corpo todo. Tá? As percepções são muito mais amplas espiritualmente. Entendeu? Aqui na matéria é que a gente restringe muito a nossa percepção a esses buraquinhos, mas no plano espiritual não.
À medida que o espírito vai se libertando da matéria, né, da influência da matéria, as percepções dele vão se ampliando muito, né? Ele sente a música com a alma toda, ele recebe os impulsos vibratórios do perfume, do som, da cor, ele vê. Tanto é o espírito quem percebe, que teve um caso um tempo atrás aí, que eu não me lembro, talvez a Rosana possa lembrar aí, de uma pessoa que estava sendo investigada, estava sendo estudada, um cego de nascença que colocava um livro na frente dele e ele lia. Aí os cientistas estavam tentando entender, meu Deus do céu, como é que o cidadão consegue ler se ele é cego e é de nascença ainda cego? Ele não viu as palavras, ele não viu, né? Como é que ele consegue ler? O que eles colocavam para ele, ele lia. Né? Como é que você vai explicar isso? Através da ciência, que acha que nós só vamos enxergar através dos olhos. É porque o espírito está enxergando. Né? Tem casos também que você coloca coisa atrás da cabeça e o cara lia também. Né? Atrás da cabeça o cara lia. Isso é muito tempo que é estudado dentro da parapsicologia, os vários fenômenos que podem ocorrer, né? Tá? Então, isso é interessante, né? É um desafio para a ciência de hoje, que acha que nós somos matéria. Não acredita no espírito, acha que nós somos um conjunto de neurônios, neurotransmissores, células para lá, para cá, e que é isso que produz o pensamento. Essa é a essa é a versão ainda da ciência. É a versão da ciência, né? Que nós somos matéria, não que nós somos espírito, né? Infelizmente, os cientistas ainda, na sua maioria, acham que nós somos matéria que pensa, né? E não espíritos que pensam e usam a matéria, né? Então, vamos lá. Aí o Gustavo está perguntando, né? Puxa vida, como é que se nós estamos, né, na vida espiritual, e se eu estou sem o meu corpo, como é que eu sinto então? Como é que eu sinto então o meu corpo como se eu estivesse na matéria? Eu sinto o sangue, eu sinto a minha pele, a textura, tudo normalmente, né? É por causa disso, porque quem sente é o espírito, né? Não é o corpo propriamente, né? Aí a Patrícia está perguntando, é por isso que os médiums são mais sensíveis? Então, aqui na matéria, né, os médiums acabam sendo mais sensíveis, né? É, porque eles conseguem identificar mais a sua realidade espiritual. Eles conseguem estar mais identificados com a sua realidade espiritual. Por quê? Porque vivenciam uma emancipação maior. Toda mediunidade, ela se baseia, né, Patrícia, numa emancipação maior ou menor do espírito com relação ao corpo. Então, o fato de estarem mais emancipados, mais libertos do corpo, facilita que as percepções espirituais se sobrepujem ao corpo, às sensações corporais eminentemente. Tá? E isso faz com que vivam um pouco mais a vida espiritual, mesmo estando na matéria. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui está tudo bem, aqui está funcionando tudo certinho, pessoal. Às vezes a coisa aí de um ou de outro, né? Ou da própria internet aí, né? Tá? Então vamos lá. Tá? Então o Gustavo está perguntando como explicar isso, né? Esses condicionamentos, se ele não está mais na matéria, né? É porque os condicionamentos eles têm a ver com o espírito, né? Faz parte da, da, da realidade psíquica. Os condicionamentos, eles têm muito a ver com o nosso psiquismo. É no nosso psiquismo que há os condicionamentos. Embora tenha uma parte fisiológica, né, que participa desses condicionamentos,
Mas os espíritos levam os condicionamentos para o plano espiritual. Como assim? Os vícios, por exemplo, são condicionamentos. A pessoa se condicionou, né? Criou uma necessidade dessa repetição, desse uso, continua no plano espiritual. Né? Os condicionamentos da fala, os condicionamentos do pensar, do agir, continuam na vida espiritual. E, inclusive, é o que faz com que passem de uma vida para outra. Por isso que as tendências, a gente fala em tendências. Tendências ao vício, tendências à arte, tendências a... Né? Por quê? Porque a pessoa ela traz esses condicionamentos, esses aprendizados positivos ou negativos, né? Ela leva de uma vida para outra. Né? Então, continua, né? Não só no plano espiritual, mas de uma encarnação para outra. Né? Por isso que a gente tem que melhorar hoje, né? Não adianta falar que, mas eu melhoro no plano espiritual. Não. A gente tem que lutar para melhorar hoje, fazer o possível para melhorar hoje. Por quê? Porque senão a gente vai levar para o plano espiritual mesmo o problema. Né? E chegando no plano espiritual, se não melhorou, vai ter que melhorar lá. Porque se não melhorar lá, vai levar para o plano material de novo. Né? É por isso que a gente encontra tanto os espíritos viciosos também no plano espiritual. E as necessidades aumentam mais ainda no plano espiritual, pessoal. As necessidades de todos os vícios sexuais, alcoolismo, toda a drogadição, todos os vícios eclodem no plano espiritual mais fortes ainda do que na matéria. Porque a gente não falava que quem sente é o espírito? Quem sente é o espírito. Então, agora que está livre, ele sente com muito maior intensidade, sem os bloqueios da matéria, sem o peso da matéria, né? A resistência da matéria. Né? Então, eclodem as necessidades, as sensações muito mais fortes. Né? Então, Beth, pode ser que haja necessidade, mas sabe, por exemplo, você que tem uma dificuldade física na perna, né? Você tem uma dificuldade física na perna. Você sabe de uma coisa? Todo bem que você faça, todo bom uso que você faça é ginástica da alma. É ginástica da alma. Né? Então, a tua fisioterapia espiritual, ela é feita no bem, na prática do bem aqui na Terra. É a ginástica da alma. Entendeu? Aformoseando, nos tornando mais formosos, vamos dizer assim, né? E mais saudáveis espiritualmente. Nosso perispírito começa a retratar a beleza da alma que pratica a caridade, que faz o bem, que ajuda o semelhante, né? E além disso, por exemplo, toda visualização que a gente faz, toda mentalização de saúde, imaginando que você está em perfeita saúde, o seu corpo, sua perna, né? Essa mentalização, essa sugestão, essa autossugestão, ela já vai produzindo a realidade da saúde no perispírito, mesmo que não seja possível transpor isso mais para o corpo físico, porque tem alguns estados físicos que não vão se alterar mais nessa encarnação. Né? Tem algumas estruturas físicas, às vezes com problemas, que não vão se alterar nessa vida. Algumas ainda podem, dependendo do problema, ainda pode recuperar uma lesão, alguma coisa assim, né? Mas tem algumas estruturas que não vão mudar nessa vida, são expiações mesmo que foram fixadas no corpo, que a gente vai viver o resto da vida com aquela limitação, né? Às vezes numa articulação, ou numa musculatura, ou né, em alguma parte do corpo que aquilo está fixado e vai permanecer, né? Mas o perispírito pode já estar saudável. E quanto mais a gente mentaliza a saúde, mais o nosso perispírito retratará a saúde. Quando a gente deixa o corpo físico, já está perfeito espiritualmente. Já pode sair
saracoteando por aí. Já pode, já pode sair pulando por aí, Beth. Dançando, pode fazer o que quiser, né? Porque era só uma limitação do corpo físico, né? Tá? A Mayara está perguntando, e o caso das pessoas que têm problemas mentais, né? Alexandre, como fica no plano espiritual? Então, Mayara, depende, é que tem uma variedade de casos aí nessa área, tá? Precisaria de um estudo mais específico, porque é complexo essa questão no caso das deficiências mentais, né? As limitações nesse campo mental, né? Tem vários tipos de caso, tá? Mas também são limitações muitas vezes impostas durante a vida física. Pode acontecer. Eu trago, inclusive, na recordação um caso de um espírito que ele se comunicou numa reunião mediúnica falando que ele tinha tido, na última encarnação dele, paralisia cerebral. Tá? Ele teve paralisia cerebral. Então ele contava que ele estava lúcido, ele via tudo o que acontecia, tinha necessidades, tinha uma série de desejos e tal, mas que ele não conseguia falar para a mãe dele. A mãe dele até percebia muita coisa pelo pensamento dele. Ela percebia o pensamento dele. Ela adivinhava o que ele queria, porque ela conseguia se comunicar com ele pelo pensamento, né? Mas às vezes ele tinha... Mas aí ele tinha... Eu tô rindo aqui do Saracutiano, o pessoal tá dando risada aqui. Mas o, ele tinha dificuldade de expressar o que ele queria, porque a paralisia cerebral, muitas vezes a pessoa só mexe os olhos e olha lá ainda, né? Não mexe os membros, só fica deitado, tá? Às vezes mexe um pouco a cabeça, tal. E às vezes tem frio, tem fome, tem calor, e não consegue falar às vezes o que quer, né? Às vezes não consegue falar, né? É, e aí ele contou, né, que quando ele saiu do corpo físico, ele, lógico que ele teve que se adaptar à vida espiritual, mas ele não tinha mais aquelas limitações todas. Foi uma prova que ele teve que passar, né? Assim como tem a prova do síndrome de Down, assim como tem várias outras limitações aí, que depende de qual foi a prova do espírito. Depende de qual é o nível de comprometimento do espírito, e não apenas do corpo físico, né? Então, existe um comprometimento do espírito, existe um comprometimento físico. Às vezes o espírito até está com lucidez, mas o corpo físico ele está passando por uma prova de limitação, uma doença, uma limitação, uma deficiência qualquer, né? Mas se ele estiver bem, ele, a hora que sai do corpo físico, inclusive enquanto está encarnado, ele pode à noite, por exemplo, sair do corpo e estar em perfeita condição no plano espiritual. Né? Quando volta para o corpo, volta para aquela limitação. Quando acorda de manhã e tal. Aí são muitas variedades, as possibilidades são muito amplas, né? A gente teria que fazer um estudo mais aprofundado só desse assunto, né? Margarida, a minha irmã tem um vocabulário reduzido, mas fala e anda. Então, aí tem múltiplos casos aí, e cada um é um caso diferente, né? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, né? Mateus pensou um pouco e em seguida considerou: Gustavo, vamos por partes. Aos poucos você irá adquirindo outros conhecimentos importantes para a compreensão que ainda não tem. Um deles, e bastante complexo, é o que diz respeito ao corpo espiritual. Enquanto encarnados, somos um conjunto constituído de corpo material ou físico, espírito ou ser pensante e o corpo espiritual ou perispírito, que funciona como um elo entre o veículo corpóreo e o espírito. Quando o corpo material não tem mais condições de manter a vida orgânica, o espírito se desprende e volta para sua verdadeira pátria, a espiritualidade,
juntamente com o corpo espiritual, do qual não se desliga, né? Então, né, todos vocês conhecem, né? Eu só vou falar aqui para o pessoal ainda que carece, né, de alguma informação. Enquanto nós estamos encarnados, nós somos uma tríade, compostos, né, de três partes, né, que é o, o corpo físico, né, a estrutura mais pesada aqui, o perispírito, que é o corpo espiritual, e o espírito propriamente dito, que é o pensamento puro. Tá? Então você tem, ao invés, você tem o espírito, o pensamento puro, o corpo do espírito, que é o perispírito, e você tem o corpo físico. Tá? O perispírito, ou corpo espiritual, é constituído de uma semimatéria. Por isso, se presta para a ponte entre espírito e corpo físico. Como é que nós conseguimos movimentar quando nós estamos na matéria? Como é que nós conseguimos movimentar o nosso corpo físico? Como é que espírito, que é pensamento, consegue movimentar um corpo físico, que é pesado, que é matéria? Né? Até às vezes eu brinco em palestras, coisas assim, eu brinco assim, olha pessoal, eu vou mostrar para vocês que eu consigo levantar 85 quilos com o pensamento. Né? Às vezes eu brinco, pessoal, eu consigo levantar 85 quilos com o pensamento. O pessoal, nossa, 85 quilos, vai levantar com o pensamento, né? O pessoal já fica naquela expectativa já, né? O cara é ilusionista, né? Vai fazer alguma coisa aí, né? Mas aí o que eu faço? Eu estou sentado assim, eu levanto, né? Levantei 85 quilos com o pensamento. Eu só querer, né? Meu pensamento levantou o meu corpo, né? Jogando por baixo uns 85 hoje em dia, pessoal, mas tudo bem, deixa quieto, né? Mas como que a gente consegue uma coisa tão simples, né? Tão óbvia, mas como que a gente consegue? Como é que o espírito abstrato, né, de alguma forma, esse ser imponderável, como é que consegue levantar 85 quilos? Né? Só conseguimos isso porque nós temos o perispírito, que faz a ponte entre pensamento e entre a matéria. É o perispírito que permite que isso aconteça. Então a ordem, o impulso de levantar, o espírito que tem. Aí ele comunica isso para o perispírito e o perispírito ele mobiliza o cérebro. E o cérebro ele movimenta o corpo. Uma coisa que a ciência não descobriu ainda, no campo neurológico, onde parte no nosso cérebro o impulso nervoso inicial. Onde que começa essa faísca? Eles não conseguiram descobrir ainda. Como que começa essa faísca, essa primeira faísca para um ato voluntário nosso? Eles não descobriram ainda, eles não sabem como que isso ocorre. Mas é que essa faísca, ela vem do perispírito, né? O espírito, o perispírito, e aí que desencadeia no cérebro aquela faísca para fazer o ato voluntário, né? Movido pela vontade, vamos dizer assim, né? Mas é uma coisa que a ciência ainda não descobriu, né? A origem desse ato voluntário aí. Então vamos lá. Então o corpo espiritual, né? Que é o perispírito, o corpo físico e o espírito, que é o ser pensante, né? Quando o corpo material não tem mais condição de manter a vida orgânica, o espírito se desprende e volta para a sua verdadeira pátria, a espiritualidade, juntamente com o corpo espiritual, do qual não se desliga. Então morre o corpo físico, fica só espírito e perispírito. Só que a gente não fala assim. A gente chama esse conjunto espírito, perispírito, a gente chama de espírito. Não é? Você não fala, eu vi um perispírito passar. Eu vi um perispírito, estou vendo um perispírito. A gente fala que viu um espírito, né? Então a gente está usando o termo espírito aí para designar a entidade fora do corpo.
Mas na verdade nós estamos vendo o perispírito, ou seja, estamos vendo o corpo do espírito, né? Nós não estamos vendo propriamente o pensamento puro, né? Nós estamos vendo o corpo do espírito. Só que a gente fala espírito para designar o ser extracorpóreo, né? O ser fora do corpo, tá? Aí continuando, né? Deixe-me ver se entendi. Então, esse que estou sentindo é o meu corpo espiritual? Perguntou tocando seu braço. Exatamente. Então, voltando ao problema dos condicionamentos, voltamos ao problema dos condicionamentos. É através dele que você manteve sua dependência, porque a dependência não é só química, é material, emocional e espiritual, entendeu? Que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Interessante, né, Adri? É o que a gente estava falando agora há pouco, né? A dependência não é só química do corpo, são os condicionamentos psíquicos, os condicionamentos emocionais, os condicionamentos energéticos. Né? Então não é apenas químico da matéria física. A matéria física participa da dependência também, né? Enquanto nós estamos na matéria. Mas seria fácil a gente se libertar do corpo, aí a gente estaria liberto da dependência física, da dependência química também. Era só se libertar do corpo e pronto, tinha acabado, né? Se fosse um problema do corpo. Mas aí que está o problema, não é do corpo, é um problema da alma. É uma dependência psíquica, em primeiro lugar, né? Então, por isso que continua no plano espiritual, né? Através do perispírito, através do psiquismo, através das energias, né? Que compõem esse conjunto todo. Aí o Gustavo, entendi, estou um pouco confuso ainda, mas prometo que vou digerir tudo o que eu vi hoje aqui. Obrigado. Né? Não é fácil, né, pessoal? Assim, são conceitos que para nós a gente foi exercitando ao longo de décadas, né? Mas às vezes a pessoa que está começando a exercitar esses conceitos encontra uma certa dificuldade, né? Encontra a nossa definição de corpo espiritual, definição de espírito, tudo isso não é fácil para quem está começando, né? Mas aí vai estudando o Livro dos Espíritos, vai estudando André Luiz, né? E as outras obras subsidiárias aí, e vai entendendo, vai montando esse quebra-cabeça que é o conhecimento, né? O conhecimento espiritual. É natural, as informações têm que ser assimiladas lentamente, dando-se o tempo necessário para a reflexão. Com o passar dos dias, verá que tudo é muito simples e natural, perfeito e lógico, o que demonstra a grandeza e a sabedoria do Criador. Né? Aqui talvez, acho que era o Mateus, acho que falou isso aqui, né? Não ficou bem claro, mas acho que foi o Mateus, né? O que é verdade, né? Porque a gente vai lentamente a gente vai aprendendo, vai fazendo essas associações e vai descobrindo as leis divinas, que são perfeitas, claras e lógicas. Então a gente vai devagarzinho percebendo como funcionam as leis divinas. Né? As leis da química, da física, da biologia, da geologia, da astrologia, né? Da astronomia, né? Da astrofísica, física e qualquer outra, né? Das ciências, né? Da psicologia. Essas leis todas, como funcionam as coisas, elas não foram invenção da ciência, não foram invenção dos homens. Os homens simplesmente descobriram uma coisa que estava encoberta para nós, né? Encoberta para nós, que temos um conhecimento progressivo das coisas. Nós vamos devagarzinho descobrindo algumas coisas para nós. Vamos tendo conhecimento daquilo que nós não conhecemos. Mas tudo isso é expressão da lei divina, o tempo todo. Por isso que é um saber eterno, é um saber
que está na natureza. O Espiritismo não é uma religião sobrenatural. Não é uma religião que fala do que está fora da natureza. Tudo que a gente estuda no Espiritismo está dentro da natureza. Natureza material e natureza espiritual. Não é sobrenatural, não. Está tudo dentro da natureza. Né? O próprio Allan Kardec fala isso no começo do livro dos Médiuns, né? Quando fala do maravilhoso e sobrenatural. Né? Ele explica isso. Né? A Adriana está colocando, tanto que a cura espiritual faz com que a pessoa consiga controlar a compulsão por drogas. E pode sim ter uma vida saudável, né? Verdade. Né? E tanto que as religiões são as que mais encamparam o problema da droga, né? Porque são as que têm maiores recursos. Oi, Kelly, boa noite. São os que têm maiores recursos para ajudar, porque vai direto no cerne. O cerne é o espírito. E aí a gente destaca a doutrina espírita, porque é a que melhor adentra o universo espiritual. É a que tem estudado a relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual. O Espiritismo se deteve, desde a sua origem até hoje, nesse estudo das relações que se estabelecem entre o mundo material e o mundo espiritual. Né? Então acaba tendo uma condição para ajudar, no caso da drogadição e vários outros problemas. Né? Hospitais psiquiátricos, por exemplo, espíritas, têm vários hospitais muito bem conceituados, espalhados no Brasil aí, né? Por quê? Porque o espiritismo, ao contrário de que muitas pessoas falavam que o espiritismo deixava o pessoal doido, né? O espiritismo passou a tratar com muita competência os desequilíbrios da alma, a loucura, né? E todas as suas necessidades aí no campo psíquico. O Espiritismo passou a tratar, demonstrando que não apenas não gerava loucura, como era capaz de curar muitos dos casos dos chamados loucos, né? Ou daqueles que estavam desequilibrados, né? Tá? E até hoje, né? Até hoje. Tem vários hospitais muito bons espalhados no Brasil aí que são hospitais espíritas, onde se fazem reuniões mediúnicas também para ajudar os espíritos ligados às pessoas, aos internos, tal, né? Então, continuando aqui, vamos ver se a gente termina esse capítulo hoje aqui, né? Tá, então tudo isso demonstra a grandeza e a sabedoria do Criador, né? Que nós vamos conhecendo progressivamente, né? Como outras pessoas queriam falar com Mateus e já tomáramos muito do seu precioso tempo, era hora de nos despedirmos. Nosso amigo abraçou-nos, dizendo a Gustavo: estarei esperando-o na próxima reunião. Sua presença é importante, não falte. Uma coisa que eu estava lembrando também é a questão da ciência, né? Tanto é assim que o Espiritismo ele anda de par com a ciência, como diz Kardec, né? Então o Espiritismo não vai contra a ciência não vai contra o Espiritismo, né? Por quê? Porque, via de regra, o que a gente vê é a ciência, conforme ela vai avançando, ela vai comprovando o que o Espiritismo já disse. Né? Eu só tenho visto ao longo do tempo a ciência comprovar o que o Espiritismo tem dito. Né? O Espiritismo tem chegado antes do que a ciência, e a ciência tem comprovado aquilo que o Espiritismo tem falado. Sobre reencarnação, né? Sobre comunicação com os espíritos, e vários outros detalhes aí nesse nosso universo de possibilidades, que os cientistas vão devagarzinho comprovando aquilo que os espíritos têm dito. Né? Então o espiritismo ele anda com a ciência, por isso que nós não temos medo da ciência. Nós não temos medo da pesquisa. Nós gostamos, o espiritismo gosta da pesquisa. E quer que a pesquisa aumente cada vez mais. Porque sabe que quanto mais se pesquisar em termos científicos, mais se vai chegar às verdades que o espiritismo tem falado. Então a gente não tem medo. Ai, mas a ciência está indo para um caminho que vai desmentir o que a gente está... Não, não vai.
A gente tem essa segurança porque o que tem acontecido é o contrário. Tem comprovado o que o Espiritismo tem falado, né? Então isso dá uma segurança, uma tranquilidade para a gente muito grande, que nós não precisamos romper com a ciência. Nós podemos andar juntos, inclusive ajudar a ciência. Por isso que o Espiritismo ele tem três aspectos. O Espiritismo é filosofia, é ciência e é religião. São três aspectos: filosofia, ciência e religião. Entendeu? Então, ele é ao mesmo tempo filosofia que indaga, ciência que investiga, né? Que comprova, que busca a comprovação, e religião que eleva. Ele é ao mesmo tempo esses três aspectos. Tá? Então vamos lá. Gustavo agradeceu a gentileza e deixamos o recinto. Meu amigo, convalescente, tinha 1000 indagações na mente. Enquanto caminhávamos de retorno ao seu quarto, fomos conversando. Ele fazia uma pergunta atrás da outra e eu ia respondendo. É tudo fantástico. Ainda não consigo entender direito. Então é por isso que minha família não está aqui? Nem meus amigos? Exato. À medida que se fortalecer, mostrar maior equilíbrio emocional e melhor entendimento da situação, poderá entrar em contato com eles. Verdade? Né? Ele ficou entusiasmado com a possibilidade, né? Tadinho, né? Mas ele já está há meses lá, né? E não estava entendendo, né? Porque ele achava que estava na matéria ainda. Por que os familiares dele não estavam com ele, né? Então isso gera um desassossego na pessoa, né? Só que também não entende que já está no plano espiritual, reluta em aceitar essa realidade, né? Então agora que ele está aceitando, aí ele já está fazendo essas conexões. Ah, mas então é por isso que os meus familiares não estão aqui? Eu falei, então, exatamente, né? Mas eu vou poder vê-los? Vai, assim que você estiver melhor estruturado, assim como você tiver um entendimento melhor, né? Você vai poder entrar em contato com eles, né? Tem que se preparar, porque não é fácil, pessoal. O espírito, para ele entrar em contato com a família e com as emoções da família, com as vibrações da família, não é fácil. Tem espírito que vai se aventurar por conta própria a ter esse contato após a morte e não consegue mais sair de perto da família. Aí fica preso ao ninho doméstico como preso a um visgo de carência, de tristeza da família, não consegue, não encontra forças para se subtrair da família. Então, às vezes, fica a pessoa ainda convalescente, ainda trazendo as marcas da morte que teve, e fica influenciando a família, fica recebendo a influência da família também, a tristeza da família, o choro, né? Ou a confusão que a família está vivendo. Às vezes a família está vivendo uma certa confusão financeira, emocional e tal, e a pessoa fica ali tentando ajudar, mas só que não tem condição de ajudar. Precisa a pessoa primeiro se ajudar. Por isso que o André Luiz, por exemplo, ele precisou, depois de um ano no plano espiritual, é que ele pôde ter contato com a família dele. Né? Depois de 8 anos no umbral, aí mais um ano lá no nosso lar, aí que ele pôde ter a permissão para ver a família dele, né? Mas antes ele não tinha condição, né? Maiada, algumas teorias da física clássica já comprovaram alguns fenômenos. Então, e, por exemplo, o acelerador de partículas, né, lá da França, Suíça, lá, ele está em busca de comprovar as várias dimensões, né? Isso é importantíssimo para nós espíritas, porque está se caminhando para essa comprovação das várias. Um dos objetivos desse acelerador é comprovar as várias dimensões, que nós temos várias dimensões, né? Então é um caminho importante para a compreensão do plano espiritual, que a gente já fala das várias dimensões que existem
no universo e tal, né? Mas ainda não havia uma comprovação física mesmo, né? Mas eles já, teoricamente, eles já conseguem demonstrar. Só que ainda não na comprovação mesmo prática, né? Ainda não foi, pelo menos até onde eu sei, não foi comprovado, né? Mas é isso aí, né, Mayara? A gente está, né? Algumas coisas já têm sido comprovadas, né? Então vamos lá. É, verdade, né? Que vou poder ver os meus familiares. Sem dúvida, tanto poderá visitá-los em sua antiga casa, como eles poderão vir até aqui vê-lo durante o repouso noturno. É? Quer dizer que esse negócio de intercâmbio com os mortos é verdade mesmo? Caramba! Nunca acreditei nessas coisas. Você vê como é que é, né? Aqui na Terra o pessoal faz vista grossa para essas coisas, né? Aí chega lá no plano espiritual, aí começa a ver a realidade, aí tem que encarar a realidade, né? Então aqui na matéria a gente se permite acreditar ou não, a gente fica, né? Faz corpo mole, né? Cada um faz suas escolhas, né? E acredita no que quer. Só que depois lá no plano espiritual a gente tem que se deparar com a realidade, né? E a realidade é da verdade, né? Dessa possibilidade de contato com os espíritos, né? Então, quando ele fala, eu nunca acreditei nessas coisas, né? A gente lembra de tantas pessoas, às vezes, que a gente tem contato, que não acreditam, né? Mas entram em contato com isso. Isso quer dizer o quê? Que a verdade, que as informações estão aí ao nosso dispor, ao dispor de todo mundo hoje em dia, pessoal. Você pega a internet, por exemplo, um manancial aí de informações que são lançadas nessa corrente, nessa grande avenida aí que é a internet. O manancial de informações que são lançadas aí para todo mundo ver, para todo mundo ouvir, é incrível, né? Só não estuda quem não quer, só não entende. Até por curiosidade seria interessante pegar uma palestra espírita e tentar entender, mas às vezes a pessoa é movida por tanto preconceito, é movida por tantos conceitos equivocados, que ela acha que isso é a coisa do demônio, né? E aí se afasta deliberadamente de um manancial de informações que poderia ser útil para a sua vida inteira, né? Mas cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu amadurecimento, né? Então, caramba, nunca acreditei nessas coisas, né? Pois pode acreditar, afirmei rindo. Custou-me deixar Gustavo em seu leito hospitalar. Ele estava muito agitado com as novas verdades. Não sei se nessa noite ele conseguira dormir. Ele estava tão animado que, né? Não sei se ele ia conseguir dormir, né? Você vê que lá no plano espiritual os espíritos também ficam agitados. Adrenalina, né? Era, porém, uma agitação benéfica, agitação que produz transformações e crescimento íntimo, né? Então a gente terminou aqui esse capítulo, né? O capítulo 20. E a gente, quando a gente encontra uma novidade assim, né, pessoal, o saber, ele produz um prazer muito grande para a gente. Aliás, está comprovado já cientificamente que um dos maiores prazeres que existem na vida é o prazer do conhecimento, é o prazer do saber. Isso já foi comprovado já neurologicamente, né? E então, assim, quando a gente começa a descobrir essas coisas, é como uma grande luz assim que vai abrindo para a gente e aquilo fascina a gente, né? Uma fascinação boa, um encantamento pela vida. Porque, pessoal, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a falta de sentido existencial. É o problema mais sério, talvez, que a gente tem na nossa vida, em termos planetários, assim, é a falta de sentido existencial. É a coisa mais séria, mais importante, é o sentido existencial. É o que faz muitas e muitas, milhares e milhões de pessoas não sabendo o que estão fazendo aqui, não saber porquê da dor, porquê das dificuldades, o porquê disso, porquê daquilo. Não tem sentido existencial.
né? E o Espiritismo, essa é uma das vantagens da doutrina espírita, devolve ao ser humano um sentido existencial. Faz o ser humano descobrir qual é o sentido da vida, qual é o sentido da morte, qual é o sentido da dor, qual é o sentido da mudança, das transformações, né? E aí, se a gente souber aproveitar isso, essa descoberta desse sentido novo, esse significado da vida, nossa, muda toda a nossa existência. Muda tudo. A gente começa a olhar a família de outro modo, a gente começa a olhar o corpo de outro modo, começa a olhar a família de outro modo, o trabalho ganha um sentido diferente, o conhecimento então não se fala, o estudar, a caridade ganha sentido, até as dificuldades ganham sentido, e um sentido positivo. Isso que é legal, não é? A morte já não apavora mais, a gente passa a entender a morte, né? Com mais serenidade, com mais equilíbrio, né? Tudo, problema financeiro, ter dinheiro ganha sentido, né? Um sentido de bom aproveitamento. Também não ter dinheiro, também você começa a entender o porquê disso, né? É bem legal isso, né, pessoal? Então, o conhecimento espírita é uma verdadeira bênção, né? Faz a gente... Muitas vezes a nossa vida não muda, mas nós mudamos. E se a gente muda, a gente passa a ver a vida de forma diferente, né? Tem aquela frase que eu gosto bastante, né? Que diz assim, né? Eu pedi todas as coisas para usufruir da vida. Foi-me dada a vida para fruir de todas as coisas, né? Que é bem isso. Quando a gente não conhece as coisas espirituais, a gente às vezes pede tudo, porque a gente acha que usufruir a vida é usufruir a matéria, é usufruir o prazer, né? Mas aí quando a gente descobre o sentido, a gente aprende a fruir da vida, a fruir de todas as coisas que já estão ao nosso redor. Só que a gente não estava tendo olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Então a gente achava que eram apenas as coisas que a gente deveria ter. Mas aí a gente vê que o ser é o mais importante, né? O ter também tem a sua importância, mas o ser é o mais... Desenvolver o ser é o mais importante. As qualidades do espírito, o conhecimento, o amor, né? A fraternidade, isso tudo é o mais importante, né? A vida fica mais bela, né, Ana? É, Adriana, e isso pode se tornar muito sério para a pessoa, não ver sentido na vida. Exatamente, a depressão, a angústia, medo, insegurança, né, Adri? Tanta coisa aí, tantas doenças. Hoje em dia a gente está vivendo a época das doenças, né? As doenças psíquicas, né? Sanadas as necessidades do corpo, eclodiram as necessidades da alma, né? Como diz o espírito telésforo lá nos mensageiros, né? A gente diminuiu as necessidades do corpo, assim, a gente tornou a vida muito mais fácil, né? Não precisa lutar pela subsistência como era no passado, assim, aquela coisa mais pesada, né? E aí a gente hoje eclode as necessidades da alma, né? O pânico, o transtorno bipolar, depressão, angústia, ansiedade e assim vai, né? Por isso que é preciso um sentido novo, é preciso um significado existencial mais profundo. E a gente só vai encontrar isso na essência da vida. E a essência da vida é espiritual. Deus é espírito. Nós somos espírito. A essência da vida é espiritual. Então, quando nós enxergamos essa essência da vida, aí nós encontramos o eixo da saúde, do equilíbrio, né? Que a gente deve buscar, né? É isso aí, a vida fica mais fácil, né, Lenin? Exatamente. Muito bem, pessoal, já 9 horas e 6 minutos, né? 21 e 6 já, vamos finalizar. Vamos fechar novamente os nossos olhos, agradecendo então a Jesus, a Deus, nosso Pai, aos espíritos amigos que nos amparam, por nos permitir esse momento de grata satisfação para nós, de oportunidade bendita, de estudarmos e relembrarmos os sentidos da vida,
a essência profunda e bela da nossa realidade espiritual, que a tudo permeia e a tudo transforma, elevando para Ti, Senhor, nosso Pai, nosso Criador. Então que possamos reter em nossa memória, indelevelmente, esses conteúdos, esses significados, e a cada dia nos fortalecermos mais e mais nessa grande luz que é Deus na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, muita paz. E a gente se vê então no domingo, né? Se Deus quiser, às 10 horas da manhã, temos o estudo lá do Evangelho de Lucas, né? Nós estamos nos primeiros instantes aí. Um beijão, pessoal. Até mais. Muita paz a todos.